Olá! Bom, a gente está terminando o curso A Nova Ciência da Motivação. Essa é a parte 8. Todas as outras aulas estão disponíveis aqui no canal do Pessoas e Talentos no YouTube, tá? Então você vai ter acesso desde o início do curso, gratuitamente. E nessa última parte eu vou passar aqui 2 exercícios que estão presentes no livro. No final do livro, Motivação 3.0, tem toda uma sessão de exercícios. Eu peguei aqui 2 que eu achei bem bacanas, bem interessantes. E vamos lá. O primeiro deles, e baseado aqui numa história real, uma das primeiras congressistas dos Estados Unidos, mulher, uma vez disse ao presidente Kennedy, né? Um grande homem pode ser definido em uma frase. Ela fazia parte lá da base de apoio do presidente Kennedy e ela estava um pouco preocupada de que o Kennedy acabasse não deixando uma marca, né? Isso é uma coisa muito comum quando a gente fala de política ou quando a gente fala de gestão até mesmo de empresas privadas, né? Às vezes os grandes gestores de empresas privadas têm que fazer tantas coisas, tantos projetos, que acabam se perdendo no meio de tantas atividades, né? Não focam nas prioridades principais, né? E acabam sem deixar o legado, sem deixar uma marca, né? Então ela até falou isso para o Kennedy, porque ela estava realmente preocupada que o Kennedy terminasse o mandato dele sem esse foco, né? Sem esse legado. E ela até citou para ele, olha, presidente, vamos pensar um pouquinho no passado, né? O Lincoln foi um presidente muito importante para o nosso país porque ele unificou o país e libertou os escravos, né? Basicamente esse é o grande legado dele, um legado extraordinário. Já o Roosevelt nos tirou da depressão econômica e ajudou os Estados Unidos a ganhar a Segunda Guerra Mundial. Outra vez um legado extraordinário, né? Então, esse era o desafio que ela fez para o Kennedy, né? E aqui, o desafio que o próprio Daniel Pink, o autor, faz para a gente é isso. Quer dizer, a gente refletir sobre qual é a frase que define a gente, né? Qual é o legado que a gente está deixando. Isso tem tudo a ver com o tema do curso, que é motivação. Lembrando que um dos pilares dessa nova motivação é a questão do propósito, é a questão da missão de vida, né? Se eu não estou conectado com a minha missão de vida, ou eu não estou deixando um legado, como é que eu vou me motivar para viver a minha vida intensamente, né? Seja como ser humano, seja como pai de família, seja como profissional. E também uma outra reflexão super importante que o autor aí do livro coloca, o Daniel Pink, que é pensar se eu fui melhor hoje do que ontem, né? Porque é uma coisa que muitas vezes a gente também acaba perdendo no meio do caminho. Acabamos ligando aquele botãozinho do piloto automático, né? E simplesmente tocando a vida em frente sem parar para refletir. E às vezes a gente acaba se perdendo no meio do caminho, né? Porque outros fatores como o próprio dinheiro, ou a própria segurança no ambiente de trabalho, ou o reconhecimento acabam se tornando uma base até mais importante do que o nosso propósito de vida. Então, essa missão de estar sempre reconquistando, olhando, analisando o propósito, deixando o propósito presente todos os dias, é fundamental para a gente ter um ambiente de trabalho aí que traz motivação para a gente e para as pessoas que trabalham aí nas nossas equipes. E trazendo já mais para esse aspecto mais amplo da questão, realmente e aqui é um desafio, lógico, que é muito mais uma coisa aspiracional, né? Porque não é fácil, não é um exercício que a gente vai fazer em 3 dias, em uma semana, isso vai levar tempo, mas é criar realmente um ambiente de trabalho que proporcione para os seus colegas, para a sua equipe, né? Autonomia, excelência e propósito, que são exatamente os 3 elementos da motivação 3.0. Só relembrando um pouquinho, né? Autonomia, a gente deu vários exemplos aqui de como fazer isso no ambiente de trabalho, né? Passando pelo horário flexível, passando pelo home office, que são práticas aí já mais presentes em algumas das empresas hoje em dia, né? Mas também a autonomia em relação a como desenhar o seu próprio trabalho, como desenhar a maneira com a qual você vai fazer as tarefas mais importantes do dia. Isso é uma discussão mais profunda que hoje em dia ainda não está tão presente nesse senso comum do mundo corporativo quando a gente pensa em autonomia. Excelência, quer dizer,
Como que eu crio um ambiente de trabalho no qual eu possa despertar o meu melhor, né? Tirar o meu melhor e tirar o melhor de cada um daqueles da minha equipe, né? E aí é uma discussão bastante interessante, porque passa por estilos de personalidades diferentes, por modelos mentais diferentes, cada pessoa tem um estilo diferente. Então a fórmula que serve para conectar uma pessoa, para acender o botãozinho da luz interna daquela pessoa, não é a mesma fórmula que vai funcionar para outra pessoa, né? Por isso a gente fala tanto hoje em dia também de liderança situacional, né? Dependendo da variação da situação, você adota uma outra abordagem para poder conduzir, para poder liderar. E o propósito, que a gente já falou bastante, inclusive foi o tema da aula anterior, e é fundamental para todo grande líder, para toda pessoa que quer deixar um legado, né? E quer alimentar realmente a sua alma, né? Porque, como eu venho dizendo, o mundo hoje está muito focado no externo, nas aparências, no reconhecimento, nos bens materiais. Mas isso, sem a conexão com o propósito, é algo que vai se tornando cada vez mais vazio e vai perdendo seu valor. É por isso que, ao mesmo tempo, a gente tem pessoas buscando tanto reconhecimento, tanto crescimento acelerado na sua carreira, e, ao mesmo tempo, a gente tem taxas enormes de depressão e de falta de motivação no ambiente de trabalho, né? E por fim, para a gente saber mais, né, eu acho que esse tema é um tema fascinante. Eu quis trazer aqui algumas das reflexões que eu tive também ao longo do meu contato com esse livro e também da minha prática profissional, né, como gestor aí de pessoas também. E eu quero deixar aqui a recomendação do site, do pessoasetalentos.com.br. Tem um menu ali que é o menu que me inspira, né? Onde eu já faz bastante tempo eu vou colocando uma série de livros, filmes, recomendações, de referências bacanas aí para você poder pesquisar. Muitas delas relacionadas sim à motivação 3.0, mas não só a isso, também relacionadas à gestão de pessoas, à liderança, né? E a temas fundamentais aí para a gente viver bem no nosso dia a dia. Então, com isso a gente encerra aqui o nosso curso, né? Agradeço a você aí que participou, que assistiu, que interagiu com a gente, tá? E deixo aqui todos os meus contatos para a gente poder continuar nessa conversação muito bacana sobre esse e outros temas fascinantes. Um grande abraço, tudo de bom.